anjo está colhendo agora as uvas maduras, as que permanecem ali sobre a terra. E aí olha o que ele faz no 19. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Então agora esse anjo que passou a foice, ele está fazendo o quê? Ele está justamente matando todos aqueles que o Senhor determinou para a morte durante esse período da sua vinda, ok? Então agora nós vamos ler o versículo seguinte, vocês vão entender. Quem vai pisar essas uvas nesse grande lagar da ira de Deus é o próprio Cristo. Nós vamos ler mais sobre isso, inclusive, no capítulo 17 e capítulo 18. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 19 e no versículo 20. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Versículo 20. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Percebam que fala de uva, mas fala que saiu o que do lagar? Sangue. Então, automaticamente entendemos que essas uvas maduras são as pessoas que realmente serão ceifadas nesse momento da volta de Jesus, que serão mortas por causa da ira de Deus sobre eles. São justamente aqueles que adoraram a besta, que se dobraram diante dela, que mataram muitos dos santos, que fizeram guerra contra os santos. A ira de Deus está vindo sobre a terra nesse momento na volta de Jesus. A guerra do Armagedon vai acontecer depois que Jesus voltar. Nós vamos ler sobre isso também. É que os textos, eles estão aparentemente fora de ordem, mas quando a gente junta todo o contexto, nós entendemos o que João está tendo de visões, de revelação e escrevendo para nós. Mas o que mais me assusta nesses dois versículos, queridos, é justamente o que acontece nesse pisar desse lagar da ira de Deus. Quando Jesus vier e então essa guerra acontecer, que esse juízo de Deus vier sobre esses homens, né, essas pessoas que estiverem nesse momento essa foice passar sobre essas uvas que já estão maduras, olha o que acontece no versículo 20 novamente. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade. Então não é dentro de Israel, não é em Jerusalém, ok? Que essas uvas vão ser pisadas, porque o Armagedon não acontece dentro do perímetro de Israel e de Jerusalém. Depois a gente vai falar sobre isso. Então essas uvas vão ser pisadas fora da cidade. E aí quando elas são pisadas e correu sangue do lagar. Então pensa num grande tanque mesmo, né? Aonde as uvas estão sendo lançadas. O ajuntamento, eu vou dar o spoiler aqui porque eu não aguento e para vocês poderem entender. O ajuntamento do Armagedon é justamente todos os reinos que adoram a besta, eles vão se juntar, que adoram o anticristo, eles vão se juntar para ir contra Jesus e contra o seu reino, contra os seus escolhidos, ok? E a hora que eles se juntarem, então, nessa grande guerra, que é a chamada Guerra do Armagedon, eles vão estar numa região que parece um grande buraco entre montanhas. Então, pensa num lagar, numa bacia bem grande. É como se fosse esse território. Então, esse território virou o lagar da ira de Deus. E quem vai pisar esse lagar? Olha, gente, chega a me arrepiar dos pés à cabeça. O próprio Cristo que está vindo nas nuvens. Nós vamos ver um versículo que ele fala assim: eu pisei sozinho. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o general de guerra. Ele é o que vai pelejar por nós. Nós não vamos fazer nada. Quantas guerras no Antigo Testamento nós vimos que Deus venceu a guerra sem um só levantar uma espada? Quantas guerras nós vimos? Ok? Então, assim, é o próprio Cristo que vai vir e vai pisar o lagar da ira de Deus. E desse lagar não vai sair vinho, vai sair sangue. E esse sangue, como é que esse sangue vai estar sobre a terra?
A descrição da Bíblia é clara, gente. Só não quer ver quem não quer, só quer fantasiar quem quiser. Olha o que vai acontecer. E correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo. Aonde ficam os freios do cavalo, gente? Na boca. Aonde está o estribo? Na cabeça do cavalo. Chegou aqui o sangue. Olha quanto sangue vai estar sobre a terra num perímetro de distância de 300 quilômetros. Vai ter sangue no nível dos freios dos cavalos. Será que esse lagar é pouco? É pouca gente? Será que vai estar nesse lagar? Estão entendendo a grandiosidade desse momento da história? Desse momento de Cristo vindo nas nuvens e essa guerra do Armagedon? O sangue do lagar vai estar correndo a 300 quilômetros na altura dos freios dos cavalos. Bota inundação, né? Aí, glória a Deus. Olha, eu sinto tanta alegria, gente, vocês não têm noção quando eu leio esses versículos. É uma alegria inimaginável que vem no meu coração. Falo, Jesus, como é bom que o Senhor vai cumprir a sua palavra, que o ímpio, que aquele que adorar a besta, aquele que perseguirem os santos nos últimos dias, eles vão ser pisados nesse lagar de Deus. Jesus não vai deixar passar batido na nossa linguagem, ok, queridos? Por isso nós devemos permanecer confiantes, perseverantes, santos diante do Senhor e buscando ainda mais vidas para o reino de Deus. Por quê? Porque nós não desejamos que ninguém pereça. Eu não quero que ninguém que eu amo esteja nesse lagar da ira de Deus. Ok? Porque não haverá impunidade. Não haverá misericórdia nesse dia. Ok? Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus. Ok? Capítulo 15 e 16 nós já lemos. Ok? Capítulo 15 e 16 foram as taças, foram os juízos de Deus que vieram durante a grande tribulação. A gente falou bastante já sobre isso. Quem quiser lembrar, pode me mandar, manda os vídeos sobre a aula lá das taças, que assiste de novo se precisar para relembrar, mas a gente já viu o capítulo 15 e o capítulo 16 falando sobre a ira de Deus, né, que viria nos últimos dias, justamente antes da volta de Jesus, ok? Então a gente já viu. Eu quero entrar com vocês no finalzinho do 16 e no início do 17, ok? Vocês querem perguntar alguma coisa do que eu falei até agora ou dá para prosseguir? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 16, versículo 19. Só para a gente poder entrar no contexto do 17, tá bom? Para a gente conseguir entrar no contexto. 16, 19. Diz assim: a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. A ira de Deus está descendo sobre a terra ainda antes da volta de Jesus, justamente naquele final do final do final, antes de Jesus vir. Então, está havendo toda essa destruição sobre a terra, né, que a gente já viu, e a gente, então, entra dentro desse contexto do capítulo 17 e 18, para a gente entender quem é essa Babilônia que Deus está, então, vendo nesse momento e vai fazer com que ela venha cair, como nós lemos lá no último versículo. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou ler o texto, vou iniciar, mas nós já estamos 9h20 da noite. Eu vou só dar uma lida para vocês já entenderem diante de tudo isso que a gente já falou até aqui
E aí, semana que vem, a gente vai entrar maciçamente no capítulo 17 e no capítulo 18, tá? Porque os dois, assim como o capítulo 15 e 16, assim como o 13 e o 14 que a gente viu, eles se completam. Então, não dá para soltar, tá? Inclusive, eu acho que eu vou ler junto com vocês os dois capítulos aqui, tá bom? Vamos ler, aproveitar esses 10 minutos. Nós vamos ler os dois capítulos, o 17 e o 18. E eu queria que vocês já ficassem bem atentos a cada um dos versículos. Eu vou ler pausadamente para vocês já irem entrando dentro desse contexto do que a gente vai falar, porque vai ter bastante informação semana que vem dentro desses dois capítulos, mas ao mesmo tempo é muito simples. A gente só precisa entender o que está acontecendo. Quem são esses personagens que a gente já entendeu que a Bíblia mesmo mostra esses personagens, e aí a gente vai explicar exatamente o que está acontecendo no final dos tempos com essa besta, com essa grande Babilônia e com esses juízos de Deus que estão acontecendo para a volta de Jesus. Mais uma vez, parece que o texto retrocedeu, tá? João agora está falando sobre a grande Babilônia, sobre o reino do anticristo antes da vinda de Jesus. Capítulo 17, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, por isso que eu entrei no 16, no finalzinho, tá? Porque o capítulo já começa dizendo sobre o anjo que estava com uma das taças. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Vocês já viram aqueles negócios de charada? Esse trecho do texto de Apocalipse, eu tô rindo, porque a gente começa a ler, vocês não têm essa impressão de charada? Aquele que era, mas não é mais, mas agora vai vir, mas vai aparecer, mas vai ficar por pouco tempo. Vocês vão perceber que João traz uma linguagem, na realidade a revelação, ela vem de uma forma enigmática, mas ao mesmo tempo quando você destrincha cada uma das frases, ela aparece. Porque o enigma é isso, né? Você precisa, na verdade, ler o todo, mas aí quando você começa a destrinchar o enigma, então você entende do que o autor está falando, ok? Versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta a autoridade como reis.
Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Estão vendo ali a ira do lagar? Tá aí. Nós vamos entender isso direitinho. Versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vocês estão vendo que o texto fala o que é cada coisa? A gente vai entender isso perfeitamente. 18. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhes apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas.
Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela os céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuiu-lhe o que ela fez a vocês. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande Babilônia, a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Deus vai julgar a grande Babilônia. Amém, queridos? Deus vai julgar a grande Babilônia. Nós vamos entender perfeitamente do que João está nos falando aqui, nesse capítulo 17 e 18, que na verdade é um grande resumo, né? A leitura parece extensa, mas é um grande resumo da destruição que Deus vai fazer sobre essa cidade, essa grande cidade, que nós vamos entender quem ela é, do que ela fez, do que ela está fazendo nos últimos dias, do que ela vai fazer durante a grande tribulação, e ela vai cair, ela vai ser destruída, porque Deus não vai deixar impune. O lagar de Deus vai ser pisado. Amém, queridos? Tá bom? Então terminamos aí o capítulo 14 e entramos já na leitura. Semana que vem eu vou pedir assim para vocês tentarem chegar às 8 horas em ponto na aula, porque eu quero já orar e a gente vai entrar dentro do capítulo 17 direto, e eu já vou destrinchando aqui os versículos junto com vocês, dando nomes para esses personagens, para esses locais, para o que Deus está falando aqui conosco, para a gente entender então quem é essa prostituta, quem é a cidade, né, a grande Babilônia, o que ela está fazendo e como que então ela vai ser destruída pelo Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Quem gostaria de orar por nós aí, pode abrir o microfone e abrir em nome de Jesus e orar. Acho que o pastor Toninho já foi, né? Eu vou pedir pro Adailton orar por nós. Adailton, pode ser? Faz tempo que eu não peço para você orar, né? E faz essa oração por nós, por favor, para a gente finalizar aqui.